estava lendo. Então, pelo amor de Deus, irmão, culto de doutrina de obreiro aos irmãos da igreja tem que estar com a Bíblia aberta para acompanhar, irmão. Então é muito importante que a gente aprenda isso, tá bom? Nós lemos aonde a palavra de Deus? 2 Coríntios capítulo 13. Queridos, eu quero tomar como base, eu quero ser bem rápido na exposição deste ensinamento de hoje. Eu quero falar a respeito desse tema: como que nós podemos nos examinar pela Bíblia. Porque é notório a gente lermos a palavra de Deus, e também quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 28, que é um tema central para muitas pessoas, ou lideranças de igreja, pastores, presbíteros, quando vão ministrar a Santa Ceia, ler esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28. Eu vou ler aqui para que os irmãos possam entender o que eu quero falar nesses minutos aqui, nesta noite. Olha o que diz o texto sagrado, né? 1 Coríntios 11, 28. 11, versículo de número 28. Diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então esse é um texto clássico que a gente usamos para culto de Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Então o que eu quero trazer na noite desse dia, a proposta que eu quero trazer para os irmãos, pena que nem todos estão aqui, mas faz parte, é a respeito do examinar a si mesmo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente não consegue se examinar a nós mesmos, a gente acaba cometendo falhas terríveis. E até coisas simples que é o nosso pensar, no nosso entender, é comum. Porém, quando nós conhecemos a Bíblia, esse é o primeiro ponto. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós temos a facilidade de nos examinar a nós mesmos. A gente consegue identificar os pontos aonde erramos. Ou você nunca cometeu falhas como eu já cometi, em alguns pontos que eu pensava que era comum, até eu ter o conhecimento. E quando eu tive o conhecimento desse algo, logo eu identifiquei que eu não podia fazer. Então eu me examinei, porque eu não tenho como me examinar sem ter um conhecimento. É a mesma coisa que um médico. O médico, você vai para o médico e diz: estou com uma dor aqui, certo? E o médico vai passar um raio-x, vai fazer um raio-x, e no raio-x vai identificar aquilo que você está sentindo, e vai dizer qual é a causa daquele sintoma que você está sentindo. Mas para que o médico mandasse fazer um raio-x, ele sabe que precisa de um raio-x, ou seja, ele fez em você um exame para identificar a causa do sintoma que você está sentindo. Da mesma forma, é no sentido espiritual. Se nós não tivermos conhecimento, a gente acaba não sabendo nos examinar a nós mesmos. As pessoas pensam que o examinar a si mesmo é somente nesse ato da Santa Ceia, e não é. Aí só o ato da Santa Ceia, chega no período da Santa Ceia, aí fecha os olhos do Senhor. Se eu pequei, se eu falei em alguma coisa, se eu tenho misericórdia, não é assim. Primeiro que quando você fala assim, você está em dúvida. E quando você fala, Senhor, se eu pequei, você não está se examinando, você está em dúvida: será que eu pequei? Examinar é ter a certeza daquilo que você cometeu e daquilo que você precisa mudar. Então é importante, irmãos, que a gente esteja com noção disso. A proposta que eu trago para esta noite é essa: que nós possamos nos examinarmos como que nós estamos diante da presença de Deus. Alguém abra a Bíblia, vamos ler também
capítulo 6, versículo 4. Gálatas capítulo 6, versículo de número 4. Eu estou falando de antemão a respeito como que nós devemos nos examinar. Nós temos que nos examinar. E para isso acontecer, nós precisamos ter conhecimento. Sem conhecimento não tem como nos examinarmos. Depois eu vou falar sobre outro tipo de exame, que aí vem para a área da liderança. Como que ele examina alguém para o ministério, para a obra, para a atividade na igreja. Olha o que diz Gálatas 6, versículo de número 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Deixa eu ver se eu encerro aqui. Isso, é isso mesmo. Agora vejamos, meus irmãos, prove, mas prove cada um a sua própria obra. Você tem que examinar aquilo que você tem feito. Será que você tem feito a obra de Deus como deveria ser feito? Será que eu tenho feito a obra de Deus como deveria ser feito? Então isso é muito importante que nós possamos observar este ponto aqui. Agora, leia comigo também Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 18, versículo 21. Êxodo. Será rápido com essa palavra, mas eu preciso passar isto ao coração dos irmãos. Êxodo 18, 21. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 18, 21. Nós estamos observando que nós temos que nos examinar. 18, 21. O que é que diz em 18, 21 do livro do Êxodo? E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Isso aqui então já é Deus orientando a Moisés. Nós observamos que tem aquela examinação que você tem que fazer discipulado, e agora aqui é Deus orientando a Moisés para examinar aquela pessoa que ele vai colocar como liderança. Se você observar o contexto desse texto, você vai entender o que eu estou falando aqui. E tu, dentre todo o povo, procurai homens capazes, ou seja, observe a capacidade deles. Veja se eles são capazes de liderar, para você poder colocar em liderança. Porque o maior erro hoje que existe nas igrejas são pessoas colocadas sem capacidade. Nós temos que ter cautela com isso. E o pior não é nada. O pior é que as pessoas querem colocar a capacitação para Deus fazer. E não é para Deus capacitar ninguém. A capacitação quem procura somos nós. Nós que temos se esforçarmos para se capacitar. E o que é que Deus faz? Aperfeiçoa. Aquele que começou a tua obra, ele há de aperfeiçoar. Aí vem alguns cantores e gravam hinos. Quem capacita sou eu. Aí pronto, aí desmotiva aquele camarada de estudar. Pode ser bonito, não sei, anel no dedo, ou seja, incentivando a pessoa a ser analfabeta. Aí aquela pessoa bota na internet, quem capacita é Deus, eu não preciso estudar não. Para que anel no dedo, né? Que é símbolo de formatura, de preparo, para que isso se Deus capacita? Não é assim não. Não é assim não.
Não é assim que as coisas funcionam, não. A gente temos que buscar o conhecimento. Por isso que antigamente se reuniam nas sinagogas doutores para estudar, para ler a palavra. E Jesus vai para o meio dos doutores com 12 anos de idade. E eles ficaram maravilhados com a sabedoria que Jesus falava. Então a gente temos que se esforçar. E tem crente que é preguiçoso. Tem crente que passa o dia inteiro em casa, não pega nem na Bíblia. Só pega quando vem para a igreja. E às vezes, irmão, quer ensinar o quê? Não é nem aluno. Não foi nem aluno que ensinar. Aí quando vai, às vezes, presbítero Carlos, quando vai pregar, aí a gente fica em casa pensando, deixa eu ver. Não, eu não tive tempo mesmo de pegar na Bíblia. Aí vai ler aqueles textos que já leu 1000 vezes na igreja, vai pregar a mesma coisa. Aí o que acontece? Aí chega um certo momento que a própria igreja, quando vê você na escala para pregar, não vem. Porque já sabe que vai falar sobre o cego de Jericó. Sabe que ele vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Jesus andando sobre as águas. Já sabe o que vai falar. E isso já mostra que a pessoa não lê Bíblia. Porque uma pessoa que lê, que prega aquelas mesmas coisas repetitivamente, mostra que não é Bíblia. Porque a Bíblia diz 66 livros. Como é que eu só vou falar sobre a mulher do fogo de sangue? O tanque de Betesda, a ressurreição de Lázaro. Aí imaginou, irmão? Então é muito importante que ele estude. Aí os preguiçosos usam aquela parte assim: a palavra de Deus se renova todos os dias. A palavra de Deus, mas tudo está renovado. A palavra está se renova agora. Tu não está renovado, não. Porque quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente estuda a palavra, a gente não se renova. Então nós percebemos aqui Deus dando orientação a Moisés para ver pessoas capacitadas. Por que capacitada? Preparada. Mas não é Deus que capacita. Quem capacita sou eu. Né? É isso. Não é Deus. E por que Deus manda que Moisés procure pessoas preparadas? Pegou aí ou não? É sério, irmão. Quer outra prova? Por isso, irmão, que tem, eu falei ontem em Batateira, tem uns hinos que a gente canta sem sabedoria. A gente tem que examinar o hino que a gente vai cantar, irmão. Porque tem hinos que contradizem a Bíblia. Tem hinos que são afrontas. Por exemplo, tem um hino que um cantor gravou e não tem muito tempo aí. Ele gravou aquele hino que é muito bonito, é muito lindo o hino. Porém, é uma direta com o pastor presidente de certo ministério. Sobre que a igreja, ou que o pastor está querendo ser dono da igreja. Tem gente pensando e querendo ser o dono da igreja. Isso é muito de direta que ele gravou. Aí a gente usa esse louvor, a gente pega e canta na igreja. Deus recebe? Aí você pega o hino e permita, eu sou muito sincero. A maioria dos hinos hoje que são gravados são cantores que não têm oração, vida com Deus. Aí pega pedaços de louvor e sai cantando, fazendo emenda, como aqueles povo antigo, imitando, pedaço de pano. E depois prepara o hino e começa a cantar, joga na Bíblia e está tudo bem. Aí a igreja canta sem sabedoria. Quer o hino? Pois é. Esse hino exalta a Deus. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você vai se arrepender, vai estar em taca. Só exalta o homem e Deus fica lá em cima. Outro hino que muitos cantam, eu já cantei muito, eu canto ainda esse hino, só que eu não canto da forma errada. Deus é aliança, Deus de
promete, não muito, né? Aí tem aquela parte: és Deus de perto e não de longe. Está errado. Vá lá para Jeremias capítulo 23 e 23 para ver o que é. Que Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Então percebam o perigo hoje da gente cantar hinos ao Senhor, que não é louvar hinos. A gente não louva hinos, a gente louva o Senhor com hino, sem ouvir direito a Deus. E muitas das vezes, principalmente se for que não é Bíblia, não se esforça para conhecer, aí começa a cantar nos altares louvores, que isso vai exaltar a homem, louvores que é dieta para pessoas, e louvores que não exalta a Deus e contradiz até a Bíblia. Mas eu vou provar para os irmãos que a capacitação quem tem que buscar somos nós. Atos dos Apóstolos, lá na Bíblia, eu já estou encerrando agora, depois desse texto a gente já encerra. Então perceba, eu estou falando a respeito da examinação. Você tem que se examinar a si mesmo. E agora eu estou mostrando para os irmãos sobre uma liderança. Quando vai escolher alguém para atividade, tem que examinar aquela pessoa, as qualificações e a capacitação que ela tem. Atos dos Apóstolos capítulo 6, vamos lá. Atos dos Apóstolos capítulo 6, do 1 a seguir, e a gente concretiza. Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo do 1 a seguir. Olha o que diz aqui, ó. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Versículo 3: escolhei. Você percebeu aqui? Não era questão. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, olha, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Conhecimento. Quem capacita sou eu, é mesmo. Tem que ler Bíblia. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem, presta atenção, cheio de fé, olha essa característica, e do Espírito Santo, e Filipe, e Procolo, e olha que nome, Nicandor, e Timão, e Parmenais, e Nicolau, procede de Antioquia. Versículo 6: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Qualificação, sabedoria. Tem uma coisa, eu encerro agora,
Disseram agora, tem uma coisa que eu não consigo entender. Tudo bem, às vezes as pessoas querem pegar aquele ato de Davi na casa do seu pai, quando Samuel vai lá ungir a Davi como rei. E hoje eu não consigo entender, mas tudo bem, respeito. Mas quando eu vejo olho para a Bíblia, eu vejo a separação ao ministério simplesmente com imposição de mãos. E tem gente que joga óleo na cabeça da pessoa, derrama óleo. Eu não entendo, nada contra, cada um faz como bem achar, porém eu sigo o caminho que ensina. Eu vejo aqui os homens de Deus colocando as mãos e orando, apresentando ao ministério. É o caminho que ensina. Então perceba, o texto que lemos de início mostra o ser humano, o homem se examinando, e agora mostra lideranças examinando pessoas que têm a capacidade, preparo para o ministério. O que hoje mais tem em igreja são pessoas despreparadas, e é o que eu mais vejo em muitos lugares, entre aspas, não são todos, mas em muitos lugares que eu vou pregar, eu vejo um despreparo muito grande. E às vezes a gente vê pessoas dizendo, vamos ouvir o presbítero falando de tal, a pessoa não sabe nem ler, tem leitura. Vamos ouvir o evangelista, não sabe nada, tem um título, porque olha só, o ministério tem que ter qualificações, é o caminho que ensina, tem que ter preparo. Como que a gente, como pastor de igreja, vai consagrar uma pessoa, por exemplo, ao presbitério que não sabe nem ler? Como é que uma pessoa vai trazer uma doutrina na igreja? Como é que uma pessoa vai ler uma carta de um visitante e assinar quando chegar? Pastor, não quer dizer. Então você não tem que ter preparo. Então, Deus revelou lá no monte. Deus, para, isso é palhaçada, não é assim. Tem que ter qualificações, tem que ter preparo, tem que ter chamado de Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia. Agora, Senhor amado, conduz em paz e segura os teus filhos, seus lares, guarda, livra, continue abençoando de forma especial, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja cada um de nós e sempre a igreja diz, está encerrado em nome de Jesus. Sexta estaremos aqui com os irmãos, sábado e domingo, tá bom? Deus abençoe.